confiança em Deus, Deus o estende a sua mão e ajuda a passar pelas lutas, dificuldades e as provas. E aquele jovem falou que ele estava em casa, ia cometer suicídio, ia tirar sua vida. Estava triste, a tristeza entrou no seu coração. Mas naquele momento ele ouviu uma voz soando nos seus ouvidos dizendo: vai lá para a padaria Palácio das Delícias. E ele disse: mas o que eu vou fazer lá? Eu não havia nada para fazer lá. E ele ouviu aquela segunda voz dizendo: vai lá para a padaria Palácio das Delícias. E ali Jesus fala com ele através desse louvor: tenha fé, nem tudo está perdido. Ele é o que é o socorro do ferido. Aleluia. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos a essa tão grande salvação. Nós não negociamos o Evangelho de Cristo. Nós não pregamos por dinheiro. Porque o Mestre Jesus disse: de graça recebeste e de graça dai. A nossa recompensa vem das mãos do Pai, que está preparado nos céus de glória para aquele que semear o bem. E a Bíblia diz que aquele que semeia o bem, colherá o bem. Mas aquele que semeia o mal, colherá também o mal. Aleluia, porque Deus, Ele é justo. Ele recompensa o homem conforme a obra das suas mãos. E através desse louvor, aquele jovem teve um livramento, porque ele ia se tirar a vida. E a vida, quem dá é Deus e quem tira é Deus. E se ele cometesse o suicídio, a sua alma ia passar a eternidade longe de Deus. E não ia poder ver o que Deus preparou para a sua vida na eternidade. A eternidade é um fato real que todos vão ter que enfrentar. Quando se fecharem os olhos nesta terra, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que o homem está ordenado morrer uma só vez. Glória a Deus. E depois vindo o juízo, o julgamento. E Deus tem uma balança justa, um peso e uma medida no qual Deus recompensa o homem conforme o que ele fez na face da terra, de bom ou de mal. Mas a salvação é para todos que creem no Evangelho de Cristo, que foi anunciado e anunciado através dos Evangelhos. Atos capítulo 16 e versículo 31 está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Aleluia. Onde está o outro microfone? Glória a Deus. Aleluia. Som. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o homem traça muitos planos, mas o que prevalece é a vontade de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus
na nossa vida. E devemos edificar a nossa casa espiritual no fundamento da palavra de Deus. Jesus contou uma parábola, no qual ele fala das duas casas e dos dois alicerces. Aleluia! A casa que foi edificada na areia e a casa que foi edificada na rocha. E diz a Bíblia que o Mestre Jesus começou a ensinar aos seus discípulos a verdadeira lição que traz ao coração do homem, quando ele fundamenta a sua fé na palavra de Deus e põe a sua esperança no Filho de Deus, Jesus Cristo, no qual ele é o Redentor, que nos redime da maldição da lei do pecado e nos traz, aleluia, da morte para a vida, das trevas para a luz, da condenação para a salvação. E este é o plano de Jesus Cristo para a vida do ser humano. Quando João Batista começou a preparar o caminho do Senhor, e ele se encontrava no deserto da Judéia, cerca do Rio Jordão, e ele batizava o batismo para arrependimento, mas ele estava anunciando e preparando o caminho do Senhor Jesus Cristo. E ele dizia para as turbas e a multidão: arrependei-vos, aleluia, e produzi frutos dignos de arrependimento, aleluia. Sem arrependimento não há salvação. A salvação é um dom gratuito que foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi obediente até a cruz, sofreu, padeceu, foi injuriado, blasfemado, mas ele foi fiel até a morte de cruz. Porque havia uma separação entre Deus e os homens. O pecado é o muro de separação entre o Todo-Poderoso e os homens, porque Isaías deixou escrito e profetizou no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mãos às vossas iniquidades fazem separação de vós e vosso Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, e versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. A vida eterna só encontramos em Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, Jesus Cristo veio ao mundo para se oferecer na cruz do Calvário como sacrifício perfeito para nos redimir da condenação eterna. E aonde eu encontro a salvação? A salvação está na própria palavra de Deus. E João escreveu, o discípulo do amor escreveu no capítulo 1, o verbo se fez carne, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Jesus Cristo, a própria palavra de Deus viva. Aleluia. Glória a Deus. Ele escreveu: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Glória a Deus. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Voltamos para o alicerce do homem. As duas casas, uma edificada na areia e outra edificada na rocha. Sabemos que a parte mais importante de uma edificação de uma casa é o fundamento. Se você não cavar bem fundo e encontrar a rocha, a casa não vai ficar firme. Vai soprar o vento, vai vir a tempestade, o temporal, o furacão, e vai arrancar aquela casa do chão. E Jesus Cristo trouxe esta parábola à nação de Israel, falando sobre esta parábola, dizendo: a edificação das duas casas, a casa na areia e a casa na rocha. E ele contando sobre esse ensinamento, essa parábola, diz a Bíblia que soprou o vento, a tempestade, veio os rios e afundaram aquela casa e derribaram aquela casa que estava edificada na areia. E foi grande a sua queda. Mas a casa edificada na rocha, soprou o vento forte, a tempestade, o furacão, e vieram as chuvas e o rio, e não pôde levar aquela casa, porque ela estava edificada na rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo é a rocha que traz a salvação para a vida do homem. E quem é essa rocha? É a palavra de Deus. Quando nós colocamos a nossa fé e confiança, não no homem, não na instituição, mas na palavra de Deus, que pode trazer a salvação, a fé e a esperança, a nossa casa não cai, porque está firmada no ensinamento de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, aleluia, é aquele que pode nos trazer a vida eterna. Aleluia. Mas eu quero ler também uma palavra que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 3, aleluia, que nos conta a vida de João Batista, o que estava, aleluia, pregando no deserto. Ele se vestia com uma roupa de pelo de camelo, e a sua comida era mel e gafanhoto. O profeta de Deus, o escolhido e chamado para anunciar e preparar o caminho do Senhor da salvação. E no capítulo 3 de São Mateus está escrito que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. É como nesse dia aqui que nós estamos, um dia maravilhoso que Deus nos concedeu, aleluia, e de repente surgiu uma família do nada, para pregar o Evangelho, a vitória das nações. Que nome bonito, Vitória. O que achou? A Bíblia diz, mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz também, em Provérbios, que o cavalo se prepara para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. Se você está passando por dificuldade, pelejando, lutando, sabe que a vitória
vem do Senhor por meio da fé na sua palavra. E João Batista apareceu no deserto, pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Glória a Deus. O homem de Deus, o profeta de Deus, ele não fica se banqueteando com iguarias desse mundo. Ele é apartado, separado para anunciar a palavra do Senhor. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Glória a Deus. Muitos anunciam o evangelho por porfia, por Aleluia. disputa, por inveja, aleluia, por ganância, por dinheiro, por ambição. Mas os homens de Deus, que tem compromisso com a verdade, com o céu, com o Todo-Poderoso, anunciam o evangelho de graça, porque Jesus Cristo disse: de graça recebeste e de graça dai. Glória a Deus. Porque o preço da nossa alma custou muito caro. E a Bíblia diz que ninguém pode remir a alma do seu irmão, porque o seu resgate custou muito caro. Custou o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E Jesus e Deus também não é injusto, porque Ele dá oportunidade para o homem se arrepender, abandonar o pecado, receber a palavra no coração e alcançar a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna. Glória a Deus. A salvação não está no homem, no bispo, reverendo, no papa, no pastor. O único que pode trazer salvação para o homem foi aquele que foi pregado na cruz do Calvário e derramou seu sangue inocente, o justo morrendo pelos injustos, Glória a Deus. para abrir o caminho que estava, aleluia, um muro, que o homem não podia chegar a Deus, porque era pecador. Ali estava sujeito à condenação da vida eterna. E Jesus Cristo estava no céu de glória, na sua majestade, glória e honra. E alguém deveria vir à terra, pagar o resgate da humanidade, que estava fadada a passar a eternidade numa condenação eterna e ir para as profundezas do abismo. Glória a E Deus. Jesus Cristo disse: eu vou oferecer a minha vida por amor aos meus escolhidos, pelo amor, aleluia, daqueles que eu hei de salvar. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para esta salvação. Deus não é carrasco. Deus não força ninguém a buscar a salvação. Glória a Quem Deus. faz a obra é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da vida eterna. Aleluia. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 4, versículo 6: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Voltando para o profeta, homem de Deus, compromissado com a verdade, ele abandonou o luxo e as riquezas, e a sua casa era no deserto, e comia gafanhoto e mel silvestre, mas era cheio do Espírito Santo de Deus, no poder e na virtude do profeta Elias, preparando e anunciando o caminho do Salvador. Aleluia, aquele que se manifestaria para trazer a paz ao coração do homem, Glória a Deus. a esperança, a fé e a salvação. Jesus Cristo é aquele que pode mudar a vida do homem. O primeiro milagre que Jesus Cristo fez na face da terra foi num casamento, nas bodas, no qual estavam todos comemorando o casamento. Aleluia! E um casal, e no meio da festa Glória a faltou Deus. vinho. Aleluia. E como é ruim quando falta alguma coisa, quando nós planejamos para contentar os convidados. E faltou vinho. E disseram para Maria. E Maria chegou perto de Jesus e disse: meu filho, faltou vinho na festa. E ele disse: mulher, que eu tenho contigo? Aleluia. Agora me tragam aqui as talhas
E enchem todas essas talhas de água e trouxeram para Jesus. E Jesus faz uma pequena oração agradecendo ao Pai por todas as coisas e disse: agora podem servir o vinho. Jesus é aquele que entra na vida do homem quando ela não tem gosto, alegria, contentamento, quando não tem mais vontade de viver. Jesus é a alegria, o vinho novo que chega na vida do homem quando ele recebe Jesus na festa. Jesus prepara uma festa. Ele diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei contigo e serei contigo. Olha o banquete que nesta manhã Jesus Cristo está preparando para a tua alma. Jesus mudou a situação daquela festa, porque os convidados, aleluia, queriam do melhor da festa. E assim somos nós quando vamos a uma festa, quando nos convidam. Nós queremos aproveitar o melhor da festa. Aleluia! O melhor da festa é cortar o bolo. A sobremesa, os docinhos. Aleluia! Esse é o melhor da festa. Mas Jesus, quando está na festa, ele prepara a surpresa. Quando Jesus está no casamento, aleluia, com a noiva, com o noivo, aleluia, a surpresa, a milagre, a cura, a libertação, a salvação, a fé, a esperança começa a brotar no coração do homem. E quando foram servir aquelas talhas com aquela água, a água tinha se tornado vinho. E quando, aleluia, o anfitrião da festa começou a servir os convidados, eles provaram do vinho. E o vinho era melhor daquele que foi servido no início da festa. E disseram para o anfitrião: normalmente se serve o vinho no começo da festa, Deus abençoe. E depois, quando os convidados já estão meio embriagados, se serve de pior qualidade. Mas não, nós vemos que esse vinho é melhor. Por que o vinho era melhor? Porque Jesus estava na festa. Quando Jesus está na festa, a festa se torna alegre, a salvação vem, a esperança vem, a cura e o milagre vem. Aleluia, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não mudou. Aleluia, convide Jesus Cristo para a festa da tua casa. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aleluia. Nós voltamos para o deserto da Judeia, onde estava João Batista pregando e anunciando o caminho da salvação, no qual, aleluia, os profetas haviam anunciado na face da terra que o Messias nasceria de uma moça virgem, concebida pelo Espírito Santo. E quando Zacarias estava no templo, na hora do sacrifício da tarde, diz a Bíblia que ele teve uma visão, que diante dele no altar estava o anjo do Senhor. E quando ele viu o anjo do Senhor, ele ficou atemorizado e ficou com medo. Aleluia, mas o anjo disse: não temas, aleluia, porque Isabel, tua mulher, vai ter um filho. E ele disse: mas como será isso? Nós somos avançados de idade e vamos ter um filho. Mas ele disse: não, ele será chamado grande, profeta de Deus, e anunciará o caminho do Senhor e preparará o caminho de Jesus, o Salvador do mundo. Diz a Bíblia que se cumpriu essa palavra na vida do sacerdote Zacarias, e a sua esposa teve um filho, no qual colocou o nome de João Batista, o homem compromissado com a verdade, o homem compromissado com o Todo-Poderoso. Muitos estão anunciando um falso evangelho, pregando por dinheiro, por ganância e por ambição. Esse não é o verdadeiro evangelho. O evangelho que João Batista pregava no deserto, aleluia, não era por dinheiro, porque ele sabia que a recompensa e a salvação viria das mãos do Todo-Poderoso. Porque o que muito é dado, muito será cobrado naquele dia.
Aleluia. E Jesus se manifestou à nação de Israel, a luz do mundo, no meio das trevas, anunciando o evangelho do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E diz a Bíblia, então ia ter com ele Jerusalém e todos da Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. A prosperidade de Deus é diferente da prosperidade do homem que se mergulha numa ganância, numa ambição, numa avareza, que pode conduzi-lo para os abismos eternos. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus Cristo, quando ele tem um encontro com João Batista no Jordão, aleluia, para ser batizado, o Espírito Santo já tinha revelado para João Batista, aquele que descer o Espírito Santo em forma de pomba, esse é o que batiza com água e com fogo. Aleluia. Glória a Deus. E certo dia, João Batista estava batizando no Rio Jordão. E de repente, estava andando em sua direção um homem diferente. Um homem no qual o Espírito Santo tinha mostrado para João Batista que esse seria o Salvador do mundo. E quando ele olha para este homem, o Espírito Santo revela para ele dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do homem. Jesus Cristo é o único que pode perdoar pecados. Jesus Cristo é o único que pode remir a alma do homem, por mais vil que pecador que seja na face da terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, o Espírito Santo toca no nosso coração. Nós somos peregrinos na terra, mas nós viemos de Ponta Grossa, Paraná, de cidade em cidade anunciando a palavra de Deus, porque Jesus disse que de graça recebeu, de graça tem. Não é dinheiro que compra a salvação do homem. É o amor de Cristo sacrifício naquilo que eu falo. E esse não é o verdadeiro evangelho. Você conquistar sua casa, sua casa, aquilo que você conquistou com o suor do seu rosto. E aí vem o mercenário, o ladrão, e tirar do Senhor que o Senhor conquistou com o suor do seu honestamente. Jesus disse que esses são os falsos pregadores, os lobos devoradores, e ele anunciou no fim do tempo que se levantariam pessoas assim. Mas a salvação, ele nos deu de graça, e é para todos. Amém. Deus abençoe o Senhor. Glória a Deus, essa casa. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento é um processo no qual o homem começa a trilhar em direção à salvação a Jesus Cristo. Aleluia. O homem mentia, não mente mais. O homem roubava, não rouba mais. O homem se prostituía, não se prostitui mais. O homem, aleluia, enganava, não engana mais. Por quê? Porque ele conheceu da verdade. E Jesus Cristo anunciou que a sua palavra é água viva. Aleluia. E quem beber desta água nunca terá sede. Aleluia. Jesus é a fonte de vida eterna.
Glória a O Deus. Espírito Santo está me levando para o poço de Jacó nesta manhã. Jesus Cristo vinha Aleluia. numa caminhada, pregando de aldeia em aldeia. E cerca do meio-dia, eles sentaram, Jesus sentou à beira, sentou-se no poço de Jacó, no qual Jacó abriu a terra para dar de beber para seus filhos e para seu gado, seu rebanho. E Jesus Cristo, vindo da missão, pregando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando o caminho da salvação, cerca de meio-dia, parou ali para descansar e teve sede. E os seus discípulos disseram: nós vamos à cidade se prover de pão. E Jesus Cristo disse: podem ir, mas eu vou ficar aqui descansando. E Jesus ficou no poço de Jacó sozinho, mas havia um propósito daquela situação. Glória a Deus. Aleluia! De repente, cerca do meio-dia, aproximou-se daquele poço uma mulher que tinha um cântaro na mão. E ela tinha ido naquele horário para buscar água, porque era uma mulher, aleluia, que só podia sair naquele horário, cerca do meio-dia, no qual todos estavam almoçando. E era uma mulher que era difamada na cidade. E ela procurou tirar água para beber, aleluia, a sua vida, ao meio-dia, porque toda a cidade estava almoçando. E ela pôde ir naquele poço tranquilamente, sem ninguém lançar os seus pecados em rosto. Mas quando ela chega ali, ela encontra Jesus sentado ali. Glória a Deus. Aleluia! E Jesus disse para ela: mulher, dá-me de beber. Aleluia! E a mulher disse para ele: como tu, sendo judeu, pede de beber para mim que sou samaritana? E naquela época o judeu não se dava com samaritano, havia uma separação, uma inimizade. Mas Jesus é aquele que quebra as inimizades, restaura amizades, restaura lar, restaura casamento, restaura relacionamentos entre a família, aleluia, entre companheiros e amigos, relações que foram quebradas. Obrigado, profeta. Glória a Deus. Aleluia. Reverência à palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Isso é lindo. Deus usa até criança Glória a para Deus. exortar os mais velhos. Todos nós Glória a Deus. temos que ser humildes para aprendermos com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E o profeta do Senhor me falou: o chapéu, olha a reverência. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E quando Jesus disse para aquela mulher: mulher, se tu soubesse quem é que te pede água para beber, tu daria, e ele te daria água viva. Aleluia, e nunca mais tu teria sede. E ela olha para Jesus e disse: mas eu estou vendo que tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Glória a Deus. Aleluia, mas ele disse: eu tenho água viva para saciar a sede da tua alma. Aleluia. Aleluia, a palavra de Deus é água viva que sacia a sede da nossa alma e a fome da nossa alma. Jesus Cristo, Glória a Deus. aleluia, disse para Satanás: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nombre de Jesus amado. E quando aquela mulher olhou para Jesus e viu algo diferente na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus Cristo disse para ela: vai e chama teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse para ela: disseste bem, porque tu teve 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu marido. E ela deu um pulo para trás e disse: eu vejo que tu és profeta, e o Messias virá, aleluia, da nação de Israel. Aleluia, que coisa linda. Jesus Cristo é aquele que revela o segredo do coração do homem. E Jesus Cristo é aquele que quer salvar a vida daquela mulher, aleluia,
trazendo a revelação da palavra. Deus tem um plano contigo, moça. Aleluia, e Jesus está chamando para a salvação. Jesus quer mudar a tua história. Aleluia, virar a página e escrever uma nova história como fez com aquela mulher. Jesus Cristo ama todos os homens na face da terra e quer trazer a salvação. Não estou dizendo que você tem má fama, não. Mas Jesus Cristo está chamando os escolhidos na face da terra. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Você vai a partir de hoje ter sonhos com Deus, sonhos com o céu, revelação com os mistérios de Deus. Deus vai te alcançar a tua casa com a salvação. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Aquela mulher ficou surpreendida com as palavras do Mestre Jesus, que contou a história dela, no que ela estava passando. Por isso aquela mulher ia ao meio-dia tirar água lá, porque as pessoas daquela cidade difamavam e falavam mal daquela mulher. Condenavam aquela mulher. Mas Jesus Cristo não veio condenar ninguém. Jesus Cristo veio trazer a salvação e a vida eterna. Trazer vida aonde há morte. Trazer a paz aonde há conflito e guerra. Trazer a consolação aonde há aflição de coração. Esse é o propósito de Jesus Cristo nesta manhã, quando anunciamos a palavra do Senhor. E ela disse, eu sei, aleluia, que nós devemos adorar o Senhor no monte. E Jesus Cristo disse, nem em Jerusalém e nem no monte deve adorar o Senhor. Aleluia. Mas a Bíblia diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. E quando você abre o coração para Deus e ouve a palavra do Evangelho, aleluia, você pode se tornar um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. Jesus Cristo disse, a minha palavra são espírito e em verdade. Se você abraçar o Evangelho de Cristo, saiba que você começa a trilhar o caminho da verdade, da vida e da salvação, que é Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Voltamos para o deserto, onde estava o profeta pregando e anunciando o caminho da salvação. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe o Senhor. Bom trabalho. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo. Os fariseus e saduceus eram uma seita, eram homens estudiosos da lei, sábios, entendidos, escribas, que dominavam a lei, mas eles não conheciam a graça de Deus. E a Bíblia diz, aleluia, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. E ele dizendo para os fariseus e saduceus, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Muitas vezes as pessoas presumem que conhecem a Deus, que andam com Deus, que têm fé com Deus, mas não andam na sua palavra como Deus quer que ande, que obedeçam os seus mandamentos, que pratiquem a sua justiça, que amem o próximo, que adorem ao Deus Todo-Poderoso. Estão distantes de Deus, porque a Bíblia diz, aleluia, que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Aleluia. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Jesus Cristo profetizou sobre os falsos profetas, que no tempo do fim se levantariam no meio do rebanho e fariam negócio de vós. Aleluia, por extorsão, por ganância, avareza, ambição, enriquecendo com aquilo que é de Deus. Esse é o falso evangelho que os lobos devoradores estão pregando.
Aleluia, por dinheiro e por ganância. Glória a Deus. E Deus não está nesse negócio, porque Deus não barganha com o homem. Aleluia. E a salvação custou muito caro. Ele ofereceu o seu único filho para nos trazer o resgate da nossa alma e a salvação e a vida eterna. A religião não pode salvar o homem da condenação eterna, somente Jesus Cristo de Nazaré. A religião foi uma invenção do homem para arrancar dinheiro, aleluia, e os bens do seu próximo. Mas Jesus Cristo deixou o exemplo: de graça recebeste e de graça dai. Esse é o verdadeiro evangelho, por amor à obra de Deus, à palavra de Deus e à salvação da nossa alma. Porque chegará o dia em que todos vão acertar as contas com Deus. E Deus tem uma balança justa, um peso e uma medida. E o homem vai ser julgado conforme o que pesar na balança de Deus, as obras boas com as obras más. Jesus disse: pelas tuas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. E segue João Batista dizendo: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus criou todas as coisas e criou o homem para um propósito. Deus não nos largou nesta terra sozinho e desamparado, não. Deus nos deixou nesta terra para que nós passemos nesta terra. Glória a Deus. E tenhamos, aleluia, experiências com Deus. E possamos aprender a conviver um com o outro, amando o próximo, respeitando o próximo e servindo a Deus. Aleluia, em verdade. Nós estamos só de passagem aqui. Aqui a nossa vida passa muito rápido. Mas temos uma eternidade para frente, que tem um começo, mas não tem fim. Com Jesus na eternidade, ou sem Jesus no abismo eterno, aonde Ele mesmo anunciou e pregou, do fogo eterno, onde o fogo não se apaga, o bicho não morre, um lugar onde tem ranger de dente, pranto, dor e sofrimento. E Jesus Cristo preparou os céus de glória. Jesus Cristo anunciou no Evangelho de São João capítulo 14. Aleluia, não se turbe o vosso coração. Glória a Deus. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vai chegar um tempo na nossa vida em que nós vamos trilhar um caminho solitário. Ninguém vai poder caminhar esse caminho junto do nosso lado, a não ser o Consolador, que Jesus Cristo, quando subiu aos céus de glória, Ele disse, não vos deixarei órfão, mas enviarei o outro Consolador, para que ajude vocês a seguir essa caminhada, Glória a Deus. a eternidade comigo, nas mansões celestiais. Aleluia. O outro Consolador, Espírito Santo, Ele vos guiará em toda a verdade. Deus habita nos céus dos céus dos céus. A morada de Deus é no terceiro céu. Me explica isso, não estou entendendo. Onde mora Deus? O primeiro céu, onde vagam os pássaros, os aviões. O segundo céu, as galáxias, as estrelas, a lua, o sol. O terceiro céu, o paraíso de Deus. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para morar nos céus de glória com Deus. E como é que eu faço para chegar no céu de glória? Aceite o Evangelho de Cristo. Aceite Jesus Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida e obedeça ao Evangelho. Siga a palavra de Deus. Não siga o homem.
Porque é um caminho diante dos olhos do homem que parece bom, mas o final desse caminho é o caminho de morte. Mas siga a Jesus Cristo, a palavra viva, o Evangelho, a rocha eterna da nossa salvação. Essa é a casa edificada na rocha. O fundamento espiritual do homem é a palavra de Deus que nos traz a salvação para nós e a nossa casa e a nossa família. Aleluia. Pregador, quanto é que tu está cobrando para pregar o Evangelho? Essa é moda agora, no tempo do fim. Está se levantando pregadores que cobram 5, 10, 15 mil para pregar o Evangelho. Eu nunca vi Jesus Cristo cobrar alguma coisa do povo pela salvação da família e da alma do homem. Jesus Cristo estava no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, dizendo: bem-aventurados, aleluia, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Quando Jesus faz esse discurso,